Para começarmos então o nosso passo a passo da técnica do chenille, eu separei para vocês aqui blocos de quadrados, no meu caso, quadrados de 18 centímetros. Você pode fazer os quadrados do tamanho que você quiser, ou mesmo o tecido já compondo a peça, no caso do coletinho ou de uma almofada, já no formato que vai ser feito, construído a peça. Bom, aí você junta, faz assim conjuntos de blocos do tamanho que você quer, unindo assim, juntando de 3 em 3. Olha, então aqui no meu caso eu fiz um quadrado de 18 centímetros e eu posicionei mais 2 tecidos também em quadrados de 18 centímetros, tá vendo? Então eu fui fazendo assim conjuntos de 3 em 3. Olha, tenho mais um conjunto aqui e fui prendendo assim com os alfinetes. Olha, mais 3 tecidos juntos, também de 18 centímetros, formando os quadrados. Então, eles já estão todos arrumados assim, ó, vários blocos, tá? Então, o próximo passo que a gente tem para fazer é esse, olha. Nós vamos colocar no primeiro tecido, o tecido que você quer que apareça mais, é esse tecido que vai ficar aqui no tampo. Então, esse tecido, nós vamos riscar assim uma diagonal, olha, de ponta a ponta do tecido, fazendo marcando mesmo, olha, fazendo um risco, tá? E depois, o chenille, ele é recomendado que seja colocado as outras marcações de 1 em 1 centímetro ou de 2 em 2 centímetros, porque é o tamanho ideal para que depois de cortado ele faça aquele efeito bonito, crespinho, que eu mostrei mesmo nos outros vídeos, mostrei no coletinho, tá? Então ele não pode ter um espaço de costura muito grande entre uma e outra, no máximo 2, 3 centímetros, vai assim, arriscando um pouco mais, mas o ideal é ele bem miudinho, tá? Bom, então eu vou fazer esse aqui, eu tô fazendo para uma bolsa, então é o tampo de uma bolsa, então eu vou querer fazer ele bem miudinho mesmo, para que fique aquele crespinho bem, ressaltando bem mesmo a técnica do chenille. Bom, então partindo dessa risca principal bem no meio do quadrado, eu vou marcando, olha, com a régua, eu vou colocando, posicionando a régua e marcando a cada 1 centímetro outro risco. Olha, não sei se dá muito bem para aparecer no vídeo. Eu vou tentar fazer o mais fortinho possível, e hoje eu tô fazendo com esse lápis aquarelável, que eu acho que é o que dá para aparecer melhor no vídeo. Olha, espero que esteja dando para aparecer bem, tá? Então, a cada 1 centímetro, eu vou marcando um outro risco, tanto para cá desse nosso risco principal, como para o lado de cá também eu vou fazer a mesma coisa. E assim eu vou riscar todo o quadrado. Olha, tá vendo? Eu vou riscando todo o quadrado. De 1 em 1 centímetro, aqui no meu caso, eu tô fazendo assim, tá bom? Olha, e ele vai ficando todo riscadinho para esse lado, até aqui o final, e depois também daqui eu venho até o final riscando a cada 1 centímetro. Bom, depois disso, então, não esquecendo que os 3 tecidos estão aqui todos posicionados e todos virados com o lado direito para cima. Olha, todos estão com o seu lado direito,
tá? Agora, o próximo passo é o quê? A gente vai até a máquina de costura e vai costurar bem em cima desses riscos que a gente marcou. Em todos eles, a gente vai passar uma costura prendendo os 3 tecidos assim como um sanduichinho, os 3 juntos. Então, eu vou fazer isso nesse tecido aqui e já volto para mostrar para vocês como é que ficou. Voltando então agora com o tecido já todo costurado em todas as linhas que eu marquei de 1 em 1 centímetro. Olha, pelo lado do avesso também dá para perceber melhor. Tá vendo? Então, todas essas linhas foram costuradas bem em cima das marcações que nós fizemos, de 1 em 1 centímetro aqui nesse caso. Bom, o próximo passo agora, como a gente costurou, então, os 3 tecidos aqui juntos. E eu gostaria também de avisar vocês, esse é um segredinho também, é uma boa dica. A gente começa a costurar sempre dessa linha que a gente marcou aqui inicial. Então, a primeira costura que a gente faz é essa. Por quê? Porque assim isso ajuda a segurar o tecido. Então, você estando com essa linha central já costurada, você vai costurando para lá e depois costurando para cá as linhas, e elas não enrugam, não tem perigo de enrugar, porque os 3 tecidos estão bem presos com essa linha principal, tá? Então, sempre comece fazendo uma linha assim central de costura e depois de um lado e depois do outro. Bom, essa é uma dica, né? Agora, nós vamos então para o próximo passo. Como eu estava dizendo, a gente tem os 3 tecidos costurados juntos. Para a gente fazer aquelas aberturas, para aparecer os tecidos que estão dentro, a gente faz o seguinte. Olha, eu vou tentar mostrar bem aqui na câmera, espero que vocês consigam ver. Eu vou achar, olha, com a ponta da tesoura, eu acho os tecidos e eu pego os 2 tecidos de cima, esse primeiro aqui e o do meio, e deixo, olha, o tecido amarelo, que no caso é o meu tecido de fundo, eu deixo ele sem cortar. Olha, então, vocês estão vendo como que eu tô pegando? Será que dá pra ver? Os 2 tecidos de cima e o tecido de baixo, eu não tô pegando pra cortar. E vou cortando bem no meio, entre 2 costuras, olha. Então, nisso também é bem fácil quando as costuras são bem próximas uma da outra. Então, é só você enfiar a tesoura aqui no meio que você já praticamente acha o meio para poder cortar. Olha, e à medida que eu vou cortando, eu vou já conseguindo ver as camadas de tecido e vendo, ó, verificando que a última camada, no caso do meu trabalho aqui, a amarela, não foi cortada. Essa é a camada que vai aparecer como fundo quando a gente olhar o trabalho de frente. E vai ser também o tecido de fundo, no caso da bolsa ou da peça que você vai estar fazendo. Então, ela não pode estar cortada, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar cortando. E assim, a gente vai fazendo todas essas tiras, cortando assim, uma por uma e abrindo, olha, os tecidos. E aí, vocês vão se surpreendendo com o efeito bonito que isso dá ao trabalho. Então, vamos ver mais uma aqui, olha, a próxima. Vamos com calma achar onde é o lugar, olha, onde a gente deixa a última camada, o último tecido sem cortar. Vamos lá. E aí faz mais um corte. Olha, tá bem? E aqui também vem aquele
aquele segredinho que eu falei. Quanto mais tecidos você for empilhando e for colocando para fazer a grossura do chenille, mais bonito vai ficando, na verdade, porque mais cores aqui vão aparecendo, vão surgindo. E sempre você corta todos os tecidos, menos o último. Seja lá quantos tecidos você colocar no seu empilhamento aqui para fazer a técnica do chenille e para fazer ele parecer aquele frufruzinho, né? Vou fazer mais um aqui e depois eu acho que já deu para vocês terem uma ideia de como fazer. Ó, mais uma tirinha cortada. Então, vocês veem que ficou assim, olha, parecendo uma escaminha de peixe. Eu tenho aqui um outro, olha, outros vários que eu já fiz, olha, para vocês terem uma ideia de como ele fica, tá vendo? Olha, depois de cortar, olha aí, o quadrado já tá todinho cortado. Ele também mede 18 centímetros, foi feito de 1 centímetro as costuras, igualzinho esse que a gente acabou de fazer. Olha esse aqui, eu fiz o vermelho e aparece no fundo um azul marinho, olha. Tem um tom de verde, assim, meio garrafa. Vai ficar bem bonito também esse jogo de cores. Esse com o rosa por cima, tem também o verde garrafa e o fundo com o amarelo mostarda. Esse xadrezinho, ó, também com o verde garrafa e com um tecido cor de vinho por baixo. Bom, aqui a gente tá mais ou menos no meio, no passo a passo do meio da nossa técnica propriamente dita de chenille, porque agora a grande revelação mesmo do chenille é quando você lava o tecido, você molha, dá uma esfregadinha nele ou esfrega com a escova, como eu ensinei para vocês também na técnica do Hug Quilt. É a mesma coisa, ele é um derivado, como eu gosto de falar, do Hug Quilt. Então tem muita coisa no chenille que é muito parecida com o Hug Quilt, né? E principalmente essa impressão do rústico, do desgastado, do surrado mesmo, do desfiado, né? Que é o que faz a técnica ser assim tão bonita. Bom, então é isso, gente, que nós temos que fazer para dar a impressão do chenille. A gente pode usar essa técnica para uma porção de coisas. Em almofadas fica muito bonito, em bolsas, em joguinhos americanos, em centro de mesa, fica lindo também com essa técnica. Então, aqui nesse caso também, eu coloquei todas as costuras assim enviesadas, mas você pode fazer como você quiser. Você pode fazer alguns quadrados enviesados, alguns com as linhas assim, olha, na horizontal. E aí você vai brincando com os quadrados na hora de montar, você vai brincando, você vira, por exemplo, um com o crespinho dele virado para lá, o outro com o crespinho virado para cá, fazendo como se fosse uma escama de peixe, todos no mesmo sentido. Você pode fazer alguns, como eu falei, na horizontal e jogando um com o outro. Então, às vezes, o tecido que você colocou no fundo é o mesmo tecido que você coloca no tampo. Então, nesse aqui, você precisa abrir para ver o tecido lá embaixo, aquela cor de tecido. E nesse aqui você não precisa, ele se revela só com o tampo. Então, essa brincadeira, essa é a proposta do chenille e que faz esse efeito tão bonito. Eu espero então que vocês tenham gostado. Esses quadrados aqui eu vou lavar, vou fazer aquela minha técnica. Eu gosto de lavar mais do que passar a escova, porque eu gosto mesmo daquele surradinho, mas bem franzidinho, bem desfiado, como vocês viram também no coletinho, né? Então, eu vou fazer isso. O próximo passo seria então lavar.
deixar secar e depois ir costurando os quadrados assim, ó, direito com o direito e passando a costura aqui. Depois a gente deixa o desfiadinho aparecendo do lado direito. Isso vai dar aquele efeito bonito e um franzidinho, mais franzidinho ainda ao nosso trabalho, tá bom? E aí então a gente vai montando assim o tampo, seja de uma almofada, seja de uma bolsa, do que a imaginação de vocês quiser permitir, tá bom? Então, depois eu mostro para vocês esse meu trabalho aqui como ficou pronto, mas a técnica e o passo a passo é só isso. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo.